Olá, boa noite, Omar. Boa noite, Marcelo. Muito prazer te receber aqui. Faz as honras, Omar. Boa noite. Deixa o pessoal entrar, né? Que a gente, na verdade, entrou tão cravado às 8 horas que o pessoal ainda vai entrando. A gente está meio protocolar, né? A gente pode agora começar, esperar né? um pouquinho. Já tem 6 pessoas. Bom, pessoal, muito boa noite. A gente está muito feliz hoje, no dia 29, já estamos aí há 2 dias para terminar o ano, mas foi um ano sobre muitos aspectos muito interessante, né? No sentido, eu comentava com a live hoje com o Fábio um pouco mais cedo, que a gente sabe por experiências, né, prévias, que a ciência responde de uma maneira muito intensa em anos de dificuldades. Foi assim durante a Guerra Fria, né, nos anos 70, 80, foi assim durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos dos avanços da ciência, às vezes, acontecem pelas razões erradas. Então, já era de se esperar um ano de 2020 muito intenso em termos de ciência, em termos de resultados. Isso acontece porque já existiam pesquisas que estavam em andamento, que iam desembocar de qualquer maneira nesse ano, né? Isso acontece muito por causa do combustível que foi jogado na comunidade científica pela questão da pandemia do coronavírus. E também, acho que também a gente pode dizer, né, Fábio, que as pessoas estão com um pouco mais de um olhar, talvez um pouquinho fora da sua rotina. Acho que isso faz muita diferença. Eu comentava com o Fábio hoje, Marcelo, que os 2 anos que eu fiquei no exterior, eu tive muito mais tempo, né, para além de estar num ambiente de muita efervescência científica, muito mais tempo também para me dedicar aquele tempo, aquele ócio livre que às vezes é importante, né? Então, todos nós, obviamente, estamos aí trabalhando bastante e tal, mas a gente está fora um pouco da nossa rotina. E isso permite que a gente tenha uma abordagem, às vezes, um pouco mais criativa. Isso acontece elevado à 20ª, 50ª potência no mundo inteiro, com todos os professores, cientistas no mundo. Então, isso gera uma massa crítica que eu acredito que seja muito interessante no nosso webinário de hoje. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria apresentar nosso convidado especial de hoje, que é o professor Marcelo Marcos Morales, que é o nosso secretário de Estado de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, além de professor titular do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu conheço o Marcelo das nossas encontros semanais na Academia Nacional de Medicina, né? Somos, na verdade, viu, Marcelo, os 2 acadêmicos mais jovens da Academia Nacional de Medicina. E o ano que vem, 2021, faço 10 anos que eu entrei em 2011. Então, durante uns 8 anos, nesse período, eu fui o mais novo acadêmico, até que eu fui suplantado pelo professor Marcelo Marcos Morales, que é mais novo um pouco que eu. Então, hoje ele detém, lá dos 100 acadêmicos da Academia Nacional de Medicina, o título de o mais jovem acadêmico. E eu, apesar dos 53 que eu fiz esse ano, continuo sendo o segundo mais jovem. Então, brinquei muito com o Marcelo quando ele estava se candidatando, né? Fez uma candidatura brilhante à Academia Nacional de Medicina, entrou já na primeira vez, né? O que é raro, é difícil, principalmente na área básica, que é a área que ele pertence, que são menos vagas, né? Só para vocês entenderem, a Academia Nacional de Medicina são 100 vagas, né? É como a Academia Brasileira de Letras, só entra um quando morre um. São 40 vagas para a área clínica, 40 para a vaga cirúrgica e 20 para a área básica. E o Marcelo disputou justamente uma dessas vagas na área básica, ou seja, só 20 vagas, né? E ele conseguiu com muito brilho, que é característico da personalidade dele. Não à toa, ele é o nosso secretário do Ministério hoje, né, tão jovem, o acesso à academia muito, muito jovem. Eu fiquei muito feliz de deixar de ser o mais novo, porque eles sempre me chamavam de como o pet hamster ali da academia, agora eu não tenho mais esse título, né? Então, Marcelo, eu queria te dar as boas-vindas. Marcelo está voltando de férias, né? Está meio de férias, ninguém teve muitas férias esse ano. Então, queria agradecer muito a sua gentileza de estar aqui com a gente hoje, em Brasília, aí na antevéspera quase de terminar o ano. Marcelo, que tem família aqui no Rio, que deve estar doido para ver os familiares, né? Queria te agradecer muito e por você estar aqui hoje e dizer para todo mundo que a gente está muito feliz com a presença do Marcelo e com essa atividade bem legal que a gente vai ter começando agora, que são os top, além dos top avanços científicos no Brasil, depois os top 10 avanços na área de saúde no ano de 2020.
Omar, obrigado pela apresentação gentil, como sempre, meu confrade na academia. Sinto ter tomado o seu lugar como mais jovem, mas somos os mais jovens da academia, e a convivência na academia sempre é muito prazerosa, né, Omar? Muito. A gente está sempre junto. Fábio, eu queria te agradecer também, e o Omar, pela gentileza do convite e da possibilidade da gente estar tratando aqui um pouco do que o Ministério tem feito durante a pandemia. Quer dizer, até antes da pandemia, na verdade, né? E como o ministro Marcos Pontes sempre gosta de dizer, a gente tem que produzir conhecimento, sim. É a missão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas esse conhecimento ele precisa trazer riquezas para o Brasil. E também tem que servir para a qualidade de vida dos brasileiros. Então, durante a pandemia, a gente está vendo isso acontecer de uma forma bastante clara em relação à produção do conhecimento, esse conhecimento gerando qualidade de vida e também a possível transformação desse conhecimento em riqueza. Tem várias ações aqui na Secretaria, eu vou focar na apresentação, que eu vou colocar aqui agora para vocês, sobre as ações do Ministério em relação à pandemia. É importante nós colocarmos aqui que essa rede vírus MCTI, ela foi criada especialmente para dar foco às viroses emergentes. E foi dado foco especialmente a essa pandemia. Então, só falando um pouco do histórico, ainda em fevereiro, nós reunimos, e eu gosto de trabalhar dessa forma, nós reunimos os maiores especialistas na área de viroses emergentes do país. Trouxemos aqui especialistas de todas as áreas, infectologia, da área de biofísica, da área de fisiologia, da área de imunologia, virologia, enfim, todos os especialistas para fazer um brainstorm da pandemia que ainda não tinha sido anunciada. Na verdade, em dezembro, eu já estava pensando nisso, porque eu sabia que isso ia chegar muito forte no Brasil e a gente precisaria estar muito bem preparado em relação ao enfrentamento de uma possível pandemia através da ciência. Então, já em março, nós tivemos o decreto que criou a rede vírus MCTI, foi discutido tudo que a gente deveria fazer para o enfrentamento. Então, foram criadas sub-redes da rede vírus MCTI. A sub-rede de diagnóstico, para que a gente pudesse pensar em testes diagnósticos produzidos pelos pesquisadores brasileiros no país e também os insumos. Lembrem que estavam faltando insumos para os testes RT-PCR e nós começamos a produzir esses insumos, TAC polimerase para o teste de RT-PCR, aquele do SWAB, enfim, começamos a pensar nisso já em fevereiro. Então, criamos a sub-rede de diagnóstico, a sub-rede de vacinas, a sub-rede de sequenciamento do vírus em todo o território nacional, enfim, uma série de sub-redes para o enfrentamento. Com esse projeto embaixo do braço, nós levamos ao governo federal, à presidência da República, que analisou a Casa Civil esse projeto e financiou o projeto de enfrentamento na ordem de R$1 bilhão. Com esse recurso, nós conseguimos estruturar a rede e contratar os projetos, que eu vou falar aqui, cada um deles, que foram chamadas públicas em abril, crédito extraordinário que foram lançados, resultados de várias chamadas públicas, até o momento atual. Aqui está a foto dessa reunião que eu falei, lá em fevereiro, uma reunião promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no dia 10 de fevereiro, contou com a participação de especialistas de notório saber do Brasil, e com o resultado desse encontro, concluiu-se pela necessidade de formação de uma rede de especialistas, que nós chamamos Rede Vírus
MCTI, mas que ela trata de viroses emergentes, porque a pandemia do coronavírus não é a primeira e não será a última. É uma questão de tempo, quando nós teremos a próxima pandemia, e nós temos que estruturar o país em relação ao enfrentamento dessas pandemias, e eu vou mostrar para vocês como nós estamos enfrentando essa pandemia e nos preparando para as próximas. Para vocês verem aqui, darem uma olhada, existe uma estratégia da rede vírus MCTI. Tem uma estratégia aqui em amarelo, em cima, que nós chamamos de subrede coronaômica. O que é a subrede coronaômica? Nós criamos uma rede de laboratórios em todo o território nacional, são 19 laboratórios selecionados em rede, que estão sequenciando a amostra do vírus em todo o território nacional. E assim a gente faz um monitoramento de possíveis mutações do vírus em território nacional. E já identificamos várias mutações, até antes daquela mutação do Reino Unido, nós identificamos aqui no Brasil através da rede coronaômica. Isso é importante porque essas mutações, elas podem escapar dos testes diagnósticos de RT-PCR. E isso, nós temos que adaptar os testes RT-PCR e os kits que estão sendo produzidos. E uma dessas mutações pode se tornar mais agressivas, ou menos agressivas, mais infectivas, e assim por diante. E essas mutações precisam ser monitoradas, porque essas mutações, algumas delas, tomara que não, pode se tornar resistente às vacinas. E a gente tem que estar monitorando isso o tempo todo. Isso nós pensamos em fevereiro, para o enfrentamento da pandemia. Em relação ao suporte, que está em cinza, aqui, eu estou mostrando para vocês o seguinte: a rede de suporte, nós financiamos o biobanco, a estruturação do biobanco da Fiocruz. Porque o biobanco? Nós temos que ter o retrato da pandemia, e essas amostras de suave, de sangue, de soro, elas precisam estar armazenadas para que a gente possa fazer análise desse material durante a pandemia e também depois que a pandemia passar. E isso também foi pensado antes da pandemia chegar, porque a pandemia foi decretada em março e a gente começou a rede vírus em fevereiro. Nós temos a vigilância epidemiológica, nós temos também toda a infraestrutura que nós também financiamos, porque é o seguinte: nós temos poucos laboratórios capazes de manusear o vírus com segurança. São os laboratórios de nível de segurança, nível 1, 2, 3 e 4. 4 são vírus altamente infectivos, por exemplo, o ebola. O coronavírus, por exemplo, tem que ser trabalhado em níveis de segurança 3. E nós não temos muitos laboratórios de nível de segurança 3. Com os recursos recebidos, fizemos uma chamada pública para dar sustentabilidade a esses laboratórios, a aumentar o nível de segurança, e aumentamos o nível de segurança com financiamento de 19 laboratórios de nível de segurança 2 para 3. E começamos o primeiro projeto do primeiro laboratório da América Latina para nível de segurança 4, que vai ser estabelecido em Campinas, no Síncroton. Os impactos econômicos para serem estudados, os impactos sociais foram contratados também, estão sendo estudados, a prospecção de cenários, testes clínicos, eu vou falar para vocês mais especificamente, são vários testes clínicos contratados, com vários ensaios, vacinas, medicamentos sendo produzidos com reposicionamento de fármacos e testes diagnósticos rápidos, testes sorológicos, com inteligência artificial, entre outros. O investimento daqueles 1 bilhão, 237,9, nós fizemos 3
chamadas públicas através do CNPq e também da FINEP, com 84 milhões, a chamada pública do CNPq, junto com o Ministério da Saúde, contratamos 47 projetos. Só para vocês terem ideia, nós recebemos mais de 2.000 projetos nessa chamada pública do CNPq. A chamada NB3, aquela que eu falei, para elevar o nível de segurança dos laboratórios NB2 para nível de segurança 3. Foram 19 projetos entre biotérios onde a gente cria os animais para experimentos científicos e também laboratórios para manusear o vírus e fazer experimentos com os vírus com nível de segurança 3. E fizemos 27 contratações diretas com 153 milhões de reais aproximadamente. Como eu falei, a chamada pública teve 2.220 propostas, com uma demanda bruta de 1,7 bilhões. Não tínhamos todos esse recurso na chamada, obviamente, 50 milhões nossos, 15 do Ministério da Saúde, contratamos 116 propostas no total com esse recurso apoiado. Nas linhas da chamada pública do CNPq, tratamento, vacinas, diagnóstico, patogênese, história natural do vírus, carga da doença, atenção à saúde, prevenção e controle da doença. E tudo isso está sendo monitorado, cada um desses projetos. Na chamada pública, nós tivemos do NB3, para os laboratórios de nível de segurança NB3, esses 19 projetos estão em todo o território nacional, na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Colocamos laboratórios para nível de segurança em todo o território nacional, nos preparando, portanto, para as novas pandemias e para o enfrentamento dessa pandemia também, né? E falei também do primeiro laboratório da América Latina, o projeto está sendo executado para a construção do primeiro laboratório de nível de segurança 4 da América Latina. E esse laboratório ele vai estar associado ao Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o Sirius, em Campinas. E esse engajamento de um laboratório de nível de segurança 4 com uma linha do síncroton, que é um grande microscópio, estou resumindo aqui, tá? Ele é um grande microscópio para ver a nível molecular, por exemplo, proteínas do vírus, etc., etc., só para vocês terem ideia de estruturas no nível molecular, vai ser o primeiro no mundo. E isso é uma estratégia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal. Contratações diretas, também sequenciamento em larga escala em rede, testes diagnósticos sendo produzidos em subrede também da rede vírus, uma rede de vacinas, um biobanco, que eu falei que é da Fiocruz, impactos da Covid, tanto sociais e econômicos, estão sendo estudados, ciências sociais e humanas, importante também para o monitoramento da pandemia. E ensaios clínicos, principalmente com o reposicionamento de fármacos. O que é reposicionamento de fármacos? São testes de fármacos já existentes na prateleira das farmácias que podem ter ação sobre a Covid-19 ou o coronavírus. Isso foi testado de forma sistemática pela rede de ensaios clínicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Em relação ao sequenciamento em larga escala, eu falei que nós temos a Corona Ômica, que é uma rede nacional de genomas, exomas e transcriptoma de Covid-19 para identificação de fatores associados à dispersão da pandemia e severidade. É claro que uma mutação que ocorrer pode aumentar a dispersão e também a severidade dessa pandemia. E isso está sendo monitorado em tempo real pela rede vírus MCTI, com mais de quase 20 laboratórios agregados, essa subrede Corona Ômica. De medicamentos, reposicionamento de fármacos através de biologia estrutural. Primeiro, nós fizemos o teste de 2.000 fármacos com a rede de fármacos lá no CNPEM.
foi um teste com inteligência artificial, para ver se a proteína, que é responsável pela replicação viral, se encaixava com essas moléculas já existentes nas prateleiras das farmácias. Nós chegamos à conclusão que 5, nós não, a rede, né, chegou à conclusão que 5 eram capazes de inibir a replicação, isso no computador, inteligência artificial. Dessas 5 drogas, nesse screening inicial, foram testados em células, primeiro de macaco, e depois de rim de macaco, e depois células respiratórias humanas, infectadas com SARS-CoV-2. E uma delas mostrou a capacidade de reduzir a carga viral em 94%. E essa droga, ainda in vitro, que se mostrou capaz de inibir a carga viral, era a nitazoxanida, conhecida, um dos produtos, a Anita. Então, foi aí que nasceu o projeto de começar os testes clínicos com a nitazoxanida. Então, tem um histórico, todo o embasamento prévio, muito sério, de especialistas de todo o país, fazendo os testes, chegando a alguma conclusão que levasse a uma única droga capaz de inibir o vírus para que iniciássemos os testes em seres humanos. O biobanco, como eu falei, e os impactos sociais e econômicos também foram contratados. Em relação ao diagnóstico, vale lembrar que as ações de implementação de testes rápidos por meio de nanotecnologia foi uma das estratégias. Outra estratégia foi a identificação do vírus através de inteligência artificial na saliva. Isso se incide um raio, uma luz infravermelho, e esses algoritmos que foram desenhados pela Rede Vírus, nesse projeto em específico, com inteligência artificial de várias amostras positivas, obviamente testado com RT-PCR, essas amostras ensinaram esses algoritmos a identificar o espectro do vírus, do coronavírus, comparado, obviamente, com outros vírus e amostras negativas. E hoje chegamos, com inteligência artificial, sem nenhum insumo, a identificação com uma acurácia na saliva das pessoas de 85% de acurácia. Isso é uma alta acurácia com um teste com inteligência artificial, por exemplo. Fora os testes diagnósticos, testes rápidos, que estão sendo produzidos no Brasil, a partir da Rede Vírus, testes sorológicos de ELISA, altamente específicos, sensíveis, mais do que os que estão aí no mercado, e também insumos, como eu falei, para o ataque polimerase e outros insumos de extração para o teste RT-PCR estão sendo produzidos no Brasil. Por que ninguém está falando mais que está faltando? Porque nós estamos produzindo aqui no Brasil e é uma produção altamente qualificada. Os laboratórios de campanha. Pensamos aqui, poxa, quantos equipamentos nós temos nas nossas universidades que foram comprados com dinheiro público, do MCTI, da FINEP, do CNPq, que estão aí, que podem fazer o RT-PCR, mas não têm insumos. Contactamos todas as universidades federais do país e colocamos esses equipamentos todos em um único laboratório, com pessoal treinado. As universidades ofereceram isso. Isso é muito importante. E colocar esses equipamentos com pessoal treinado à disposição. Fizemos uma rede de laboratórios de campanha e colocamos insumos, ou seja, os insumos para fazer o teste RT-PCR, e hoje os laboratórios de campanha, que são 20 laboratórios de campanha, estão fazendo os testes RT-PCR, ajudando o diagnóstico em todo o território nacional, com os equipamentos já existentes, com insumos aportados pelo MCTI e ajudados também pela Fiocruz através do Ministério da Saúde. Isso é muito, muito importante. E, ao mesmo tempo, eles estão fazendo os testes com inteligência artificial nesses laboratórios de campanha, aquele teste que eu acabei de falar, com o teste da saliva.
Dos ensaios clínicos, eu vou falar alguns deles para que não fique muito maçante aqui a nossa discussão. Nós estamos fazendo, por exemplo, o uso da BCG como prevenção da Covid-19 em profissionais da saúde, já iniciado há algum tempo, iniciou em setembro, o teste e é capitaneado e coordenado por uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco. Isso foi contratado lá no começo, em profissionais da saúde. Então, é um teste para saber se a profilaxia com a cloroquina em profissionais da saúde tem efeito. Foi contratado lá no início da pandemia. Tratamento de pacientes com Covid-19 com transfusão de plasma convalescente, um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, que é coordenado pelo Einstein, Sírio e também a USP. E está chegando ao fim. Nós teremos resultados em breve. Avaliação oftálmica de paciente com coronavírus. Efeito da terapia com droga selecionada a partir dos ensaios de reposicionamento, que eu falei que um deles é a nitazoxanida, que foi feito tanto para pacientes precoces, com sintomas precoces, ou seja, com a síndrome gripal, que chega com tosse, febre. Esses pacientes recrutamos nesse projeto, coordenado pela professora Patrícia Rocco, mais de 1.500 pacientes, 500 testaram positivo. Desse teste, a nitazoxanida mostrou, foi publicado no dia 24 de dezembro, numa revista de alto impacto, Impacto 12, na European Respiratory Journal, mostrou que os pacientes tratados com a nitazoxanida, num estudo randomizado, multicêntrico, placebo-controlado, que houve também a redução da carga viral comparado com os pacientes que não receberam o tratamento propriamente dito, mostrando que aquele estudo que iniciou com inteligência artificial no reposicionamento de fármaco, com teste in vitro em células, se reproduziu com a diminuição da carga viral em pacientes. Outro teste com a nitazoxanida em pacientes com pneumonia está finalizando agora. Nós teremos o resultado do efeito do tratamento da nitazoxanida em pacientes mais graves. Então, é outro resultado que virá em breve. Experimentação clínica, controle duplo cego, aleatório, com fumarato de disoproxila, tenofovir e entricitabina para a Covid-19, são antivirais. Uso da heparina em pacientes com Covid-19 como terapêutica adjuvante, também é ensaio clínico financiado pelo MCTI. Os antivirais atazanavir, declastavir, associados ao sofosbuvir, também são testes multicêntricos controlados, placebo controlados. Estudo clínico para avaliação de segurança e eficácia do uso da globulina hiperimune equina contra o SARS-CoV-2 em pacientes com Covid-19, é o soro de plasma de cavalos. Então, e tem mais outros testes clínicos. Então, um número grande de testes clínicos financiados pelo MCTI. Aqui, só para vocês saberem, aqui dos laboratórios de campanha do MCTI, já contribuímos com mais de 80 mil testes RT-PCR com todos esses laboratórios envolvidos. Projetos de vacina. Bom, lá no começo, em fevereiro, nós fizemos a chamada pública, contratamos diretamente 16 estratégias de vacinas. E aqui eu coloco a estratégia de subunidades através de nanopartículas, partículas virais, proteínas recombinantes, e aqui tem várias estratégias. Patógeno inteiro, com quimeras com BCG, com febre amarela, com vírus Newcastle,
são estratégias contratadas pelo MCTI, com ácido nucleico, com RNA, vacinas com DNA também, e DNA com nanopartículas. Então, vocês veem que a gente tem um espectro de projetos contratados para o desenvolvimento de vacina nacional. Isso foi pensado lá no início. E nós estamos chegando agora com 3 vacinas que vão iniciar os testes clínicos com pacientes. Então, iniciamos em fevereiro e chegamos agora com vacinas que vão entrar em testes clínicos com pacientes. E vacinas que mostram capacidade de ser mais eficaz, porque algumas delas se mostraram estimular a resposta humoral e também a resposta celular. Inclusive uma vacina de ação com spray nasal, que também estimula imunoglobulina A, não só produzindo anticorpos, mas também impedindo que o vírus entre nas vias respiratórias, vamos dizer assim de forma mais simples, né? Então, vocês vejam que as estratégias nacionais também são importantes, porque a gente não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. A gente tem que colocar aí outras estratégias também nacionais, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês lembram o que aconteceu com os respiradores? Não tinha respirador para todo mundo. E nós temos que também ter, através da ciência e tecnologia, sempre no nosso quadradinho aqui, nós temos que ter as estratégias de ciência e tecnologia. As estratégias de contratação de vacinas, depois é com o Ministério da Saúde. Quando a gente tiver os ensaios finalizados, a gente entrega a solução para o Ministério da Saúde. Passa o bastão, cada um com a sua missão. E isso é muito importante e a gente tem trabalhado muito em consonância com o Ministério da Saúde. Isso também é muito importante, trabalhar em conjunto com as equipes do Ministério da Saúde e outros ministérios também. Então, essas estratégias de vacina foram apoiadas tanto nas chamadas como contratação direta. Nós temos desenvolvimento das vacinas utilizando aqui as contratadas diretamente, utilizando partículas virais, híbridos com vírus influenza, e esse aqui que é uma proteína quimérica associada ao Versamune, que também faz com que o insumo farmacológico ativo, que é a vacina propriamente ativa, o Versamune entrega para o sistema linfático diretamente. E isso é muito interessante, que pode ser uma vacina muito eficaz. Outros projetos de vacina que eu falei aqui agora para vocês, estão todos relacionados aqui, que saíram da chamada pública. Enfim, uma série de ações que estão sendo monitoradas em tempo real. E, por exemplo, recentemente, na semana do Natal, eu estava em Bauru com a família, festejando o Natal, quando a rede vírus de sequenciamento identificou mutações no Brasil e que podem ser importantes também alertar para os testes diagnósticos. Fizemos o alerta para as companhias que produzem teste diagnóstico que esses testes podem falhar se não tiver um espectro amplo de probes que fazem esse teste, porque a mutação ocorreu também no Brasil. Enfim, é um serviço público extremamente importante que mostra que tivemos um planejamento, uma estratégia, estamos acompanhando em tempo real cada um desses projetos e estamos seguindo adiante. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de trazer a vocês tudo que nós estamos fazendo, e eu não mostrei tudo, mas mostrei parte daquilo que nós estamos fazendo através da Rede Vírus MCTI. Obrigado. Fantástica apresentação, Marcelo. Não podia deixar de ser diferente. Acho que deu uma noção muito ampla, né, do que está sendo feito pelo Ministério. E nós temos aí várias perguntas no chat. Você teria aí uns 5 minutos, 10 minutos para a gente tirar essas perguntas? A gente faz uma seleção aqui. Claro. Antes de
Antes de ir para as perguntas do chat, eu queria te dar os parabéns. Eu trabalhei 2 anos num BSL-4, no Laboratório de Biossegurança 4 fora, no exterior. E uma das coisas que eu acho que da tua apresentação mais me deixou empolgado foi a notícia de que a gente provavelmente vai ter a médio prazo um BSL-4, um Biosafety Level 4, né, em Campinas, além desse upgrade fantástico, né, de 19 laboratórios que eram BSL-2, migrando para o nível BSL-3. Eu acho que isso vai deixar, assim, a gente tem que pensar em coisas a longo prazo, né? Obviamente a vacina, os projetos específicos com coronavírus são fantásticos, mas deixar uma estrutura de laboratório em virologia dessa monta, um BSL-4, que não existe nenhum na América Latina, aliás, existem muito poucos no mundo, né? Existem não mais do que 10 ou 12 no mundo. E 19 BSL-3, eu acho que é uma coisa muito positiva, né? Que precisava ser mais divulgada, inclusive, né? Porque talvez o grande público não dê o valor necessário, mas a gente está falando aqui para médicos, né? Então, isso é da maior importância, né? Então, parabéns por essa conquista, que eu acho que isso é uma coisa que vai perpetrar a ciência brasileira pelas próximas décadas, né? É isso mesmo, Omar. Pensar não só nessa pandemia, as dificuldades que a gente estava tendo, né, mas também no futuro é extremamente importante. Então, essa contribuição, o legado que a gente vai deixar em relação à infraestrutura, também ela vai ser importante. Muito bem colocado. Não posso deixar de parabenizar e fazer um comentário antes das perguntas. É o seguinte, primeiro, me chamou a atenção muito positivamente o início, que acaba que é muito crítica, comentário, que é o seguinte, que as decisões elas são estratégicas, e são estratégicas focadas principalmente no benefício da população e no benefício do país. Isso foi seu início, né? Foi onde tudo começou. E responder aos desafios, isso é uma das premissas da ciência, né? A gente tem que responder ao que está acontecendo. E você mostra que, do ponto de vista estratégico, vocês foram... O Ministério ele foi ágil, né? Mas eu sinto falta de algumas coisas que talvez, não sei se é logístico, eu não sei se é estrutura de comunicação, porque até vi comentários aqui, como é que a gente não sabe disso tão claramente? Por que essas informações, as informações construtivas, elas não chegam tão fácil quanto algumas outras desinformações que acabam chegando? Então, esse é um ponto para a gente refletir, na verdade, né? Como é que a gente conseguiria chegar no médico comum, o que não é pesquisador de ponta? E a segunda questão, que, se eu não me engano, é uma questão de um colega, como é que a gente quebra essa barreira entre os grandes centros pesquisadores e começa a ampliar para colegas que querem fazer pesquisa, mas ainda não são do grande grupo, né? Porque, pela oportunidade, só participaram os grandes grupos. Quem já está... Você vai ver os nomes de quem conseguiu. Teve um slide que tem o nome, né? São todos pesquisadores já conhecidos. Nome, sobrenome, todo mundo já sabe. E assim, só para finalizar a minha parte, eu sinto também falta muito da pesquisa que gera retorno financeiro. Ou seja, a gente começar a ter um ponto de pesquisa que, tudo bem, a gente financia 100 pesquisas, mas que dessas 100... a gente tenha 5 a 10 que consigam gerar uma receita, patente, dinheiro para a indústria e o país. Então, como é que a gente consegue, nesse momento, ou o que está sendo feito nesse sentido, né? Eu não estou descobrindo a pólvora aqui. Isso já é, com certeza, discutido entre vocês, né? Fábio, muito bem colocado. E... bom, eu queria colocar... a primeira coisa para você é o seguinte: nós temos um problema no Brasil. E o problema não é produção científica. Nós somos o 13º, 14º, a gente fica entre 13º e 14º, em produção de conhecimento no mundo. Isso não é pouca coisa.
Então, o Brasil atingiu um nível de produção científica que é respeitado no mundo todo. Agora, essa produção do conhecimento que eu falei, gerar riqueza e qualidade de vida para a população, é que nós chamamos o Vale da Morte, onde o conhecimento é utilizado, o conhecimento produzido, só para você ter ideia, o conhecimento produzido no Brasil é mais utilizado no exterior para produzir riqueza no exterior. E nós deixamos de produzir riqueza no país com o nosso conhecimento produzido. E aí está o grande desafio. E durante a pandemia, o que nós estamos pensando? Por exemplo, uma medicação que já tem a patente já aberta, por exemplo, a nitazoxanida, mas tem produtores aqui no país. São eles que vão levar isso, fazer a produção, ter o estoque, e tudo isso foi contactado. Na hora que a gente viu que isso estava dando certo, as empresas foram contactadas, todas elas, para que não faltasse estoque no país. Por exemplo, na vacina, nós estamos fomentamos a pesquisa básica. Estamos com insumos farmacológicos sendo produzidos dos testes em animais e chegando ao fim disso, para começar os testes em pacientes. E como que nós fazemos com que esses pesquisadores produzam a vacina para que seja produzida, vendida e exportada? Só pode ser com empresa. Então, eles têm que se associar, nesse momento, a empresas. E nós estamos pensando como fazer isso. Não tem outra saída. Tem um dermatologista chamado Rox Anderson. Ele é o cara dos lasers. Ele desenvolveu vários lasers. Tal. E eu assisti uma palestra dele, tem uns 10 anos, sei lá, e me chamou muita atenção. Ele falou que a Universidade Americana ela é capaz de desenvolver uma tecnologia até um determinado ponto. E a indústria está pronta para colocar essa tecnologia no mercado. E tem um espaço muito grande. Então, tem que ter esse papel de intermediar. E aí é onde eu vejo o governo funcionar legal. Como é que a gente consegue fazer uma intermediação para que os grandes pesquisadores e os grandes centros produtores consigam conversar com os grandes fazedores de negócio. Porque a partir do momento que você sai da pesquisa e quer botar no jogo, negócio. E aí você precisa de alguém que saiba escalar, que saiba ver custo, ou seja, para funcionar. E ele falou que sem indústria, a Universidade Americana ela também estaria completamente fora do jogo. E é isso que você está dizendo, né? Isso é importante. Por isso que o ministro estruturou o ministério em que eu sou o secretário de pesquisa e formação científica. O Paulo Alvim é o secretário de empreendedorismo e inovação. Então, eu entrego todos os produtos na mão dele. E ele faz a articulação com as empresas, a inovação. E tem uma secretaria de formulação de projetos, estruturação de projetos. E essa secretaria vai vender fora do orçamento, vai vender, entre aspas, esses projetos para financiamento, que pode ser, eu tenho aqui todos os projetos científicos da Amazônia. Isso pode ser financiado com fundos internacionais, por exemplo. Isso está sendo estruturado numa secretaria própria. Enfim, nós temos aqui uma estrutura para fazer exatamente isso que o ministro identificou, que nós temos esse gargalo. Você está despertando aqui o nacionalismo entre os colegas, gente, Brasil nota 10. Por que a gente não sabia disso antes? A gente precisava saber. Inclusive, sempre que você quiser achar que é válido, se você quiser encaminhar aqui para a gente, para o Pele Digital, a gente coloca. A gente tem total interesse em divulgar o que está acontecendo do ponto de vista científico, né, Omar? Isso é uma coisa que é a nossa pegada. Na verdade, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp que há alguns dias estava discutindo a questão justamente da produção brasileira durante a pandemia, né? E eu mesmo no grupo levantei algumas questões e eu fui prontamente esclarecido pelo Marcelo, né? Quando eu vi a qualidade, o detalhamento do que ele me passou, eu falei, não, Marcelo, vamos... Imediatamente, nós conversamos no grupo à parte, eu convidei para vir aqui
fazer essa palestra, porque eu mesmo, que estou dentro da universidade, que trabalho com virologia, que me mantenho atualizado, algumas coisas daqui eram totalmente desconhecidas para mim. Eu não conhecia essa questão do BSL-4 em Campinas, que eu acho que é fantástico, esse upgrade nos laboratórios BSL-2 para BSL-3, e, assim, fiquei muito animado com vários projetos, entendeu? Então, eu acho que, assim, eu acho que é correto, né, quando a gente não está certo, a gente pedir desculpas e mudar de opinião, né? Eu acho que é natural das pessoas que querem melhorar admitirem. Então, assim, Marcelo, de público, eu queria falar para você, queria te agradecer muito por estar aqui hoje e dizer que muitas das suas explanações hoje me fizeram mudar bastante de ideia com relação ao que eu mesmo estava vendo. Eu talvez estivesse tendo uma visão assim, muito crítica, negativamente até, de como as coisas estavam andando durante a pandemia. E agora eu estou vendo de uma maneira muito mais clara, muito mais... assim, o conjunto ficou muito mais claro para mim, exatamente o que o Fábio destacou. Toda essa ação de estratégia inicial sendo traçada, que não era claro para a gente não tinha essa ideia de como é que a coisa foi planejada, que teve muita mente por trás, não foi só músculo, né? Eu acho que isso é muito importante e é muito bom a gente saber disso, né? E a outra coisa é que vários projetos aí que a gente não conhecia e muitos projetos que vão ficar como um presente para o país, né? Então, acho que isso é muito legal, tem que ser destacado, né? Mar, exatamente o que você está falando. Eu fiz o levantamento, nós fomos o 11º colocado em produção científica em relação ao Covid-19. Então, isso não é pouca coisa, muita produção científica em relação à pandemia. E outra coisa que eu me vi dentro o secretário, eu não estou falando estou falando o secretário envolvido em cada um dos projetos. Então, os projetos que a gente, por exemplo, quando você sabe disso, a gente contrata um projeto, ensaio clínico, depois de 5 anos, 6 anos, a gente tem o resultado. A gente contratou projetos de ensaio clínico que em 4 meses recrutaram mais de 1.500 pacientes e publicaram em 4 meses. É verdade. Então, isso é você tratar a articulação de cada um dos projetos durante uma pandemia, tem que ser de cada projeto contratado. E o projeto contratado, Fábio, por exemplo, projeto clínico, tinha 21... É claro que tem que ser coordenado por alguém que tenha currículo, etc., senão não passa nas agências de... É um critério, né? É critério da agência. Mas os 21 hospitais envolvidos no ensaio clínico, por exemplo, esse da nitazoxanida com doença pulmonar, foram 21 hospitais de coordenadores que não necessariamente são pesquisadores de ponta, não necessariamente, mas são coordenadores de projetos nos hospitais, que foi fundamental em locais estratégicos onde você tinha grande quantidade de paciente. Então, agora, a participação não foi somente dos coordenadores, mas tem uma gama de pessoas, de pesquisadores envolvidos, que não necessariamente são os top. Tá? Desculpa, Omar, mas é um ponto que eu vejo aqui. Aqui em Manaus teve uma resposta muito rápida, né? Principalmente em relação à cloroquina, a gente conseguiu participar. E isso é um ponto, assim, para ficar para discussão entre vocês, que é a seguinte: acaba que, para o médico de ponta, ele está focado no paciente mesmo, ele é um cara assistencial, mas ele gosta de participar disso. Só que, como eu vejo, como eu percebo, alguns colegas eles participam, mas acaba que uma pesquisa é um fardo no sentido que você tem que ser muito mais organizado que o normal, você tem que trabalhar muito mais que o normal, você tem uma rotina muito mais pesada. A gente raramente é aliviado em outras questões e a gente soma pesquisa às nossas atribuições. E isso eu acho que é um ponto que deve ser lembrado, porque esses nomes eles acabam que aparecem pouco nas publicações,
são pessoas pouco lembradas e pouco homenageadas, e muitos eu sinto que fica aquela sensação de fardo. Então, assim, a gente precisa, do ponto de vista de ensaio clínico, melhorar a nossa estrutura de ensaio clínico, ser um pouquinho diferente do que está. Melhoramos muito, eu sei. A gente não fazia ensaio clínico quase nenhum. Nos últimos 10 anos a gente melhorou absurdamente. Isso, não tem palavras para isso. E eu vejo assim como o próximo passo, né? Como integrar melhor equipe assistencialistas, vamos botar assim. A gente ainda tem um pouco de dificuldade de entrar nos ensaios clínicos, muito por causa dos comitês de ética. Alguns CEPs são muito complicados, somente instituições públicas, né? Eu posso te falar, lá na UFRJ não é fácil, a gente sofre. Muitas teses minhas lá de mestrado, doutorado, a gente tem que ir tocando e vai ter a aprovação do CEP já na reta final, quando tem prazo para defender tese, 2 anos, 3 anos, né, para o mestrado mais curto e tal. E aí, se você fica lá parado esperando o CEP se pronunciar, é uma loucura, você não consegue cumprir prazo nenhum. Mas, enfim, isso são questões que também tangem a cada instituição. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, muita gente querendo saber a aplicação from the bench to the bedside, né? Ou seja, aquilo que sai da pesquisa e vai lá para a aplicação. E aí você falou bastante do projeto da Patrícia, né? Patrícia, nossa colega lá da academia também, Patrícia Rocco, mandar um beijão para ela, figura querida, né? Teve aí à frente no projeto da nitazoxanida. E o estudo agora publicado, como você destacou bem, numa revista de bom impacto, né? Como é que fica isso dentro da política de gerenciamento da pandemia no Brasil? A droga vai ser, de alguma maneira, indicada para os hospitais depois desse estudo, um estudo desenvolvido no Brasil, ou não existe essa ingerência no Ministério da Saúde? Como é que funciona? Vocês conversam isso? Conversamos sim, Omar, e é importante porque, como eu gosto de dizer também, cada projeto ele constrói um pedaço do conhecimento. E cada projeto ele tem o seu objetivo. Esse projeto que foi finalizado e publicado numa revista de impacto 12, muito renomada, a European Respiratory Journal, ele teve um objetivo. Era saber se pacientes tratados com a nitazoxanida na fase precoce, ou seja, nos primeiros 3 dias de sintoma, teria algum impacto. O que foi mostrado é que nesses pacientes que foram seguidos durante esse tempo, então foram 5 dias de tratamento de nitazoxanida, de 8 em 8 horas, durante 5 dias, e eles foram avaliados depois dos 5 dias. Depois de 5 dias, houve uma redução significativa da carga viral comparado com os controles. Aí todo mundo fala, mas não teve avaliação de internação, disso, daquilo. Não era o objetivo, era o endpoint primário, mas o que foi observado é que reduziu a carga viral. Então, começo, meio e fim desse trabalho, reduziu a carga viral e isso foi significativo. Quais são as consequências? Eu posso agora, não tenho nenhum remédio, nenhuma medicação, a não ser aquela americana, que eu esqueci o nome agora. Remdesivir? Remdesivir, que custa uma fortuna, e não tem no Brasil, e tem que ser endovenoso, o paciente tem que estar internado, não tem nenhum que reduza a carga viral. E a nitazoxanida mostrou a redução da carga viral. É aquilo que a gente fala. Uma infecção viral, ela depende da quantidade de vírus. E isso está mostrado na literatura, que quanto maior a carga viral, maior a possibilidade de você ter todas as consequências da gravidade da doença. E também tem o reflexo também, aí extrapolando um pouco, de transmissão do vírus. Quanto menor carga viral, menor a transmissibilidade. Poxa, se nós temos uma droga comprovadamente, cientificamente comprovada, com todo o rigor, que reduz a carga viral, poxa... Não, e assim, é fácil acreditar, né? Se eu for infectado pelo SARS-CoV-2, eu vou tomar nitazoxanida, porque não tem outra coisa.
Agora, uma coisa, teve tem dois pontos aí que eu acho que o pessoal foi muito crítico. Tiveram duas críticas. Teve a escolha do desfecho, foi uma das críticas, e a outra crítica foi por que tiveram algumas exclusões, né? Qual foi o critério da exclusão, se essa exclusão ela não facilitou ao resultado que se chegou. Mas eu acho que o ponto nem é esse. Quando você faz um desenho, o desenho ele é discutido lá atrás, né? Se escolher o desenho, vai para o desenho até o fim, acabou. Você segue a regra do jogo. E ensaio clínico tem essa característica. Então, quem não está acostumado é assim mesmo. Faça outro estudo depois para responder outra pergunta, se for o caso, né? Quem tiver sendo feito, viu, Fábio? Discutido, porque é engraçado, né? Porque isso chamou a atenção internacional. E a professora Patrícia Rocco está recebendo informações do mundo inteiro através de organizações seríssimas para fazer outros ensaios clínicos para consequências desse primeiro ensaio clínico que mostrou uma consequência. Então, eles estão... Agora foi o início, então outras coisas virão. Inclusive um outro ensaio clínico com doença mais grave, com pneumonia em vidro fosco, que finalizou agora. E que está sendo... É isso que eu ia te perguntar. E tem bons resultados, né, com esse estudo também, né? Eu não sei ainda. A Patrícia... O Omar é o rei do spoiler, cuidado. Está debruçado sobre os resultados lá. Spoiler. Não, e às vezes a gente atira no que vê e acerta no que não vê. Vamos supor, não é ótimo para tratar, mas diminui a transmissibilidade em 50%, já valeu, cara. Com certeza. Entendeu? Já valeu. Então, mesmo que não resolveu aquela pessoa, mas aquela pessoa deixou de transmitir para outras porque diminuiu a quantidade de vírus circulante, para mim já é suficiente. E vale a pena ser avaliado, né? É aquela história, né, Fábio? Você vai curar a Covid-19 com a nitazoxanida? Obviamente não. É mais um instrumento. Tem corticoide, tem o anticoagulante, tem uma série de estudos que mostram como a gente vai manusear essa doença, né? E esse é mais um instrumento, aí comprovado cientificamente. Maravilha. O Marcelo, a gente não quer abusar demais, está tarde, eu sei que você tem outras coisas para fazer hoje, então queria te agradecer demais. Nós já tivemos aqui professor Marcelo Morales por 1 hora, né? Nos dando aí grandes novidades, né, gente, em várias áreas. Então, Marcelo, eu queria, te convidar, se você depois, obviamente, tiver disponibilidade para continuar com a gente no webinário, e queria te passar a palavra para você encerrar esse bloco, né, sobre os avanços da ciência brasileira em 2020, mandando uma mensagem aí para os brasileiros, né, para os médicos, estão todos médicos aqui nos acompanhando hoje, de final de ano, né? Se a gente pode colocar essa aula no canal do YouTube, se não pode. Pode sim. Pode? Pode. Enfim. Por favor. Não, eu queria te fazer esse convite para você, assim, se você puder mandar uma mensagem, né? Todo mundo aqui preocupado, todo mundo um pouco chateado porque não pôde passar o Natal com seus familiares como gostaria. Aqui no Rio, todo mundo chateado porque não vai ter Réveillon na praia. Então, queria assim, ouvir um pouquinho o que você tem a dizer sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer você e o Fábio pelo convite. Foi uma oportunidade também de eu poder mostrar um pouco o que nós estamos fazendo no enfrentamento da pandemia através da ciência. Não tem outra saída. Um país que quer proteger a sua população, produzir riqueza, só pode fazer isso através da pesquisa e inovação. Sem ciência e tecnologia, nós não avançaremos e não protegeremos a nossa nação. Vejam o que nós fizemos no passado com o Proálcool, isso é pesquisa nacional. O que nós fizemos na extração de petróleo em água profunda, em águas profundas, foi investimento em ciência e tecnologia. A agricultura brasileira só é o que é hoje porque investimos pesadamente em tecnologia nacional para a agricultura tropical. Então, tudo isso está gerando riqueza, e isso é ciência e tecnologia. Durante uma pandemia, nós recrutamos os pesquisadores brasileiros para resolver o problema. Ou vocês acham
que nós tínhamos especialistas em Covid-19? Não tínhamos. Ou do coronavírus? Alguns. Mas foram os pesquisadores brasileiros que foram recrutados através do MCTI para dar solução a esses problemas. Foi assim também na crise do Zika. A gente chamou a pesquisa nacional e resolvemos a crise do Zika. Então, durante essa pandemia, nós pudemos colocar para todos, a opinião pública, para os pesquisadores, para os médicos, para o Congresso Nacional, para a Presidência da República, os governadores, que ciência e tecnologia é extremamente importante e nos dá segurança. Então, durante a Covid-19, nós estamos trazendo soluções. E a ciência nacional foi recrutada e os pesquisadores responderam. Infelizmente, a Covid-19 veio para ficar. E nós temos que estar preparados, e é isso que nós estamos fazendo com a ciência e tecnologia brasileira, preparados para nos ajustarmos a possíveis modificações que pode acontecer durante essa pandemia. Ela não acabou. A vacina vai resolver os problemas? Talvez resolva os problemas, mas não serão imediatos. Pode ser que tomara que isso não aconteça, mas pode ser que uma mutação seja resistente a vacinas. E nós temos que estar preparados para mudar as vacinas em território nacional. Pode ser uma mutação nacional. Por isso a estratégia de uma vacina nacional é importante. Estudar medicamentos como opção barata. Um tratamento com nitazoxanida custa menos de R$100. O tratamento todo, durante 5 dias, preconizado pelo trabalho científico. É disso que nós estamos falando. Não um tratamento com Remdesivir, que custa $10 mil a dose. Isso não é factível. Então, nós temos que trazer as soluções nacionais. E é isso que nós estamos fazendo através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Obrigado. Maravilha. Marcelo, brilhante apresentação. A gente quer agradecer demais. Te desejar um feliz ano de 2021, que você continue à frente de todos esses projetos com o brilhantismo que te é característico e que a gente possa, né, obviamente, ter um ano muito mais tranquilo, né? Se Deus quiser, a vacina está chegando, né? Aproveitando tudo isso que a gente está conversando, né? Batendo na tecla de que a vacina é fundamental, viu, gente? Não percam nunca isso de vista, né? Mas que a gente, obviamente, tem que ter plano B, plano C, plano D, até plano Z, se for possível, né? Muito obrigado. Só posso agradecer. Obrigado e que venham mais desafios para o nosso ministério. Grande abraço. Até mais, obrigado.